Operação Déjà Vu combate desvio de recursos que seriam destinados à saúde pública de Araguaína. Policiais federais cumprem mandados de busca e apreensão em Tocantins, Goiás e Distrito Federal. Justiça do DF condena acusados de extorsão. Os condenados se passavam por fiscais da Agência de Fiscalização e exigiam dinheiro dos comerciantes. Quando trair vira caso de justiça com direito à indenização. Eu jamais entraria, eu seguiria minha vida, até porque tantos outros homens para ir, para que eu vou brigar, né, por causa de traição? E o papel da justiça militar é o tema de hoje na reportagem especial sobre como funciona a justiça. Compete a ela o julgamento de crimes definidos no Código Penal Militar, como abandono de posto, deserção. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Justiça Federal proibiu há pouco o pagamento de auxílio mudança para deputados e senadores reeleitos. Quem traz mais detalhes a respeito desta decisão é a repórter Evne Araújo. E nós conversamos com ela agora ao vivo aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. Olha, a decisão foi da Vara Federal Cível e Criminal de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. A ação pública foi de autoria do vereador Douglas Henrique Valente, do PTB. Ele apontou que o pagamento do benefício lesaria o princípio fundamental da moralidade pública. Na decisão, o juiz proibiu os presidentes da Câmara e do Senado de fazer o repasse do auxílio mudança para os parlamentares reeleitos. E a multa para descumprimento é de R$ 2.000 por deputado e senador que receber esses valores indevidamente. Como eliminar? A decisão já começa a valer, mas ainda precisa ter o mérito julgado. Voltamos ao estúdio. A Justiça do Pará determinou que o Tribunal do Júri dos acusados de mandar assassinar a missionária Dorothy Stein seja transferido do município de Anapu, no Pará, onde ocorreu o crime em 2005, para a capital, Belém. A lei autoriza a transferência de julgamento de crimes dolosos contra a vida para um local diferente de onde os fatos ocorreram, quando houver ameaça à integridade física do acusado ou dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados. Uma bancária vai receber horas extras pela participação em cursos realizados pela internet. A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. Os ministros entenderam que ela estava à disposição do empregador, uma vez que os cursos eram requisitos para futuras promoções. Com base em depoimentos de testemunhas, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região em Santa Catarina entendeu que a participação da bancária em cursos virtuais, conhecidos como Trainet, eram facultativos, apesar de serem exigidos pelo banco para que os empregados fossem promovidos. O TRT manteve decisão de primeiro grau por entender que o banco não controlava o tempo dedicado às aulas e nem punia os empregados que não participassem dos encontros e julgou improcedente o pedido de pagamento das horas extras feito pela profissional. No recurso de revista ao TST, a bancária usou como base o artigo 4º da Consolidação das Leis do Trabalho. Ela sustentou que os recursos eram feitos fora do horário normal de trabalho e em benefício do banco, e que, por isso, deviam ser considerados como tempo à disposição do empregador. O ministro Hugo Carlos Scheuermann, relator do recurso, entendeu ter havido violação do artigo 4º da CLT, uma vez que a realização dos cursos era critério para a promoção na carreira. E lembrou que a primeira turma já havia decidido pelo pagamento das horas extras em casos anteriores, julgados pelo TST. E citou diversos precedentes em outras turmas do tribunal no mesmo sentido. Por maioria, a decisão de primeiro e segundo grau foi revertida e o banco condenado a pagar as horas extras à bancária. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve condenação de 2 pessoas que se passavam por servidores públicos para cobrar propina de comerciantes. Eles agiam em Taguatinga e Águas Claras, cidades próximas a Brasília. Os condenados se passavam por fiscais da Agência de Fiscalização e exigiam dinheiro dos comerciantes. Em apenas um dos casos, cobraram R$ 6.000 de uma vítima para a concessão do alvará de funcionamento. Também utilizavam uma criança, filho de um golpista, para cometer os crimes. Por estes motivos, foram condenados por corrupção de menores, baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente, e tráfico de influências.
Em primeira instância, a pena total definida foi de 4 anos em regime aberto, convertida em restritiva de direitos. A primeira turma criminal do TJDFT manteve a decisão. O prefeito de Penápolis, em São Paulo, foi condenado por ato de improbidade administrativa. De acordo com a acusação do Ministério Público do Estado, ele mantinha uma sociedade oculta em uma rádio local que firmou uma série de contratos com a Prefeitura e a Câmara Municipal. O sócio do político na rádio também foi condenado. A primeira vara da comarca de Penápolis decretou a perda do cargo e suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Além disso, tanto o prefeito quanto o sócio dele deverão ressarcir os cofres do município em R$ 177 mil, valor total dos pagamentos feitos em favor da rádio entre os anos de 2009 e 2010. Operação Déjà Vu. A Polícia Federal desarticula a organização criminosa responsável por desviar recursos destinados à saúde pública de Araguaína, no Tocantins. A operação foi feita na manhã de hoje e quem traz mais detalhes a respeito deste assunto, com quem conversamos agora, ao vivo, é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Cadu. Boa tarde a todos. Olha, são cumpridos 21 mandados de busca e apreensão nos estados Tocantins, Goiás e Distrito Federal. A investigação começou depois de uma auditoria da Controladoria Geral da União nos contratos entre uma organização social sem fins lucrativos e empresas privadas prestadoras de serviços às unidades hospitalares de Araguaína e foram constatados contratos superfaturados. As organizações que participavam de forma fraudulenta contratavam sem licitação empresas ligadas aos seus gestores. Um prejuízo de aproximadamente R$ 7 milhões aos cofres públicos. Os envolvidos podem responder pelos crimes de fraude à licitação, peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupções ativa e passiva. Cadu. Carolina, e a Polícia Federal também fez uma operação em Vila Velha, no Espírito Santo, só que de combate à pedofilia. Alguém foi preso? Isso mesmo, Cadu. Olha, um homem foi preso preventivamente. Também foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão nas casas de investigados nos municípios de Vila Velha e da Serra, no Espírito Santo. O preso é suspeito de utilizar perfis falsos em redes sociais para extorquir menores a produzir e enviar fotos de pornografia. Ele compartilhava esse material com outros criminosos e o grupo chantageava e ameaçava as vítimas. A investigação continua para identificar outros criminosos e os envolvidos podem responder pelos crimes de produção e conteúdo com exploração sexual de crianças, aliciamento de menores, entre outros. Cadu. E a seguir, você sabia que pode ser indenizado em caso de traição? Em alguns casos, a reparação por dano moral pode ser concedida pela Justiça, a depender do trauma que causou. Desde março do ano passado, os moradores de um bairro de Maceió sofrem sem resposta para rachaduras nos imóveis. Nas últimas semanas, o problema se intensificou e eles estão deixando as casas por recomendação da Defesa Civil. Uma equipe de geólogos está na capital alagoana para tentar descobrir a causa do fenômeno. Até lá, o Tribunal de Justiça de Alagoas vai mediar o conflito entre moradores, prefeitura e Estado. Fissuras e rachaduras nos imóveis e o clima de insegurança. Os estragos causados pelo fenômeno ainda sem explicação têm assustado os moradores do bairro do Pinheiro, em Maceió, que começaram a deixar as suas casas com receio do pior acontecer. Esse sentimento de aflição e angústia trouxe representantes do movimento SOS Pinheiro ao Tribunal de Justiça de Alagoas para buscar auxílio do Judiciário alagoano. A questão do Pinheiro é a insegurança que a população tem na perspectiva das suas vidas. E agora, daqui por diante, como será a minha vida? Tentar mediar esta situação foi a proposta do presidente do TJ de Alagoas, Tutmés Airan de Albuquerque, que pretende reunir prefeitura, Estado e moradores para esclarecer a real situação do problema. Nós temos que encontrar uma solução. Pelo menos uma solução inicial para minimizar o tamanho do problema e a gravidade do problema e a angústia que acomete as pessoas. Né? Esse é o nosso dever, né? Que nós vamos tentar cumprir de 2 formas, como eu disse, ou intermediando uma solução ou impondo uma solução, caso provocados.
Em São Paulo, um homem vai ter de indenizar a ex-mulher por tê-la traído com alguém do convívio do casal. Para a Justiça Paulista, em casos como esse, o trauma deixa sequelas e, por isso, cabe a indenização. O adultério deixou de ser crime em 2005 com a alteração do Código Penal. Mas o Código Civil de 2002 estabelece os deveres do casamento, entre eles a fidelidade. A maioria das pessoas que passa por uma traição prefere separar do que levar o caso à justiça para pedir reparação pelo abalo emocional. Eu jamais entraria, eu seguiria a minha vida, até porque tantos outros homens para ir, para que eu vou brigar, né, por causa de traição? Se ela me traiu, é porque o casamento acabou e ela tem o direito de ser feliz. É uma coisa muito séria. Se fosse a gente, ele também recorreria. Então a gente tem que fazer o mesmo, né? Direitos são iguais. A gente tem que correr atrás do perdido, né? Em alguns casos, a reparação por dano moral pode ser concedida pela Justiça, a depender do trauma que causou. Foi o que aconteceu em São Paulo. Um homem vai ter que indenizar a ex-mulher em R$50 mil por danos morais por ter traído com uma funcionária da empresa da família. Segundo a autora da ação, a responsável pelo fim do casamento não só prejudicou a vida profissional, como a intimidade familiar, porque a amante também fazia parte do convívio do casal. A traída, né, a mulher ali, ela tinha como filha, né, até a pessoa, né, era do seu convívio, ela era madrinha, cresceu dentro do ambiente da casa dela, de viagens e tudo. Então, quer dizer, conhecia todos os hábitos, né, compartilhavam, né, essa vida, esse dia a dia dentro de casa e também dentro do trabalho. E, né, a imagem desta mulher ficou muito abalada, a personalidade dela ficou muito abalada, e esse elemento realmente, por quê? Porque ela ficou em situação vexatória perante não só, né, no âmbito familiar, mas também no âmbito profissional. Este psicólogo diz que é muito comum as pessoas procurarem ajuda depois de passar por uma traição. Segundo ele, os efeitos são diversos e vão depender de como a pessoa traída enfrenta a situação. Algumas desenvolvem doenças, principalmente quando envolvem uma pessoa próxima do casal. Quanto mais próxima da família é essa pessoa que se envolveu dentro desta traição, nesse processo de traição, maiores são as consequências, mais graves podem ser as consequências e mais persistentes. Porque é uma pessoa que faz parte do convívio familiar, ela tinha um papel a desempenhar dentro do sistema familiar e as pessoas então precisam redesenhar essas relações familiares. E para falar mais sobre este assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça a advogada especialista em Direito de Família, doutora Maria Cláudia Araújo. Antes de mais nada, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui conosco na TV Justiça, doutora. Eu que agradeço o convite. Doutora, nós vimos aí justamente essa questão que reflete inclusive a própria evolução dos costumes, mas existe uma necessidade para que haja a possibilidade de uma indenização, de uma boa condução, uma instrução do processo pelo magistrado. Alguns requisitos que têm de ser atendidos para eventualmente se fazer uma indenização. É isso mesmo. As pessoas pensam que é simplesmente você peticionar e pedir uma indenização por dano moral, mas não é assim. Eu tenho que provar qual foi esse dano, porque dano moral é uma coisa muito subjetiva. Então, às vezes, o que é para mim um dano moral, para você não é. Então, o magistrado tem que ver o que aconteceu, se teve publicidade, se atingiu as pessoas que em volta, se envolveram pessoas que é do convívio, de trabalho, de tudo isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa parte da instrução processual. Só uma observação, Rafaela, justamente nós vimos na reportagem agora posicionamentos totalmente diferentes dos entrevistados na rua pela equipe da TV Justiça. Isso. Porque cada família tem uma dinâmica, cada casal tem uma dinâmica. Então, se o casal tem uma dinâmica de um relacionamento, vamos dizer, aberto, ele não pode depois querer pedir uma indenização por dano moral. Se um homem leva a sua mulher para participar de um swing, de alguma coisa, ele também não vai poder pedir indenização por dano moral. E as pessoas têm que ficar atentas ao seguinte, hoje a indenização por dano moral, da traição, ela não é só por parte da mulher, como ocorria antigamente, é por parte do homem também. E também não existe só a traição física. A traição física, o sexo carnal, é uma coisa, mas existe, às vezes, decisões que eu já vi da traição psicológica, uma traição de você revelar alguma coisa de seu marido no comércio, alguma coisa assim. Isso também é uma traição.
que eu acho até, às vezes, maior do que a traição física. A virtual também, que está muito em alta, né? Sobretudo em tempos de redes sociais. E o judiciário ele tem se adaptado a essa dinâmica do casal, a essa evolução, porque o adultério mesmo ele deixou de ser crime no Brasil em 2005, com a alteração do Código Penal. Né? Então, nós vemos aí essa evolução da justiça também, nessa adaptação da nova realidade. Olha, as leis e a jurisprudência, elas têm que acompanhar o pensamento da sociedade. Antigamente, adultério era crime, mas depois se criou o Código Civil. Para que eu vou trabalhar com penal, que seria uma condenação de uma reclusão, alguma coisa assim, se o que a parte quer é uma indenização por danos materiais pecuniários, vamos dizer, o dano moral e ele é pecuniário, que atinge também diretamente. Então, o judiciário foi se adaptando. E eu não posso querer que um código antigo seja colocado em prática para novas tendências, poliamor, famílias diferentes, famílias que aceitam várias coisas, a união estável, porque naquela época não tinha nada disso. Doutora, como diz aquela antiga letra de uma música de sucesso dos anos 60, 70, o adultério é o abuso da regra 3. Vale o pedido de indenização ao outro envolvido na situação de adultério? Vale sim, claro que vale. Vamos supor que uma mulher comece a ligar, infernizar a vida do casal por algum motivo, a expor na internet, coloca no Facebook, e como nós já vimos vários que viraliza, porque você coloca no WhatsApp e uma coisa que aconteceu, claro que cabe. É uma reparação civil, ela está respondendo porque ela está causando dano à imagem daquela pessoa. Independentemente da relação, né, afetiva ou não. Claro. Agora, tramita na Câmara dos Deputados, né, Cadu, um projeto de lei, que é o projeto de lei 5.716, que prevê direito à indenização em dinheiro ao parceiro traído. Quais seriam os reflexos dessa lei, se ela for? Olha, eu acho que na prática essa lei não vai adiantar muita coisa, porque já está acontecendo assim. As pessoas que pleiteiam na justiça o direito à indenização por uma traição, por um adultério, elas querem reparação financeira. Às vezes, lógico, o judiciário se depara com alguém que quer um pedido de desculpa, ele funciona como se fosse um psicólogo, alguma coisa assim. Mas, na verdade, todo mundo quer uma reparação financeira. Então, essa lei, para ela ser aplicada, se ela for aprovada, ela também tem que ser bem instruída no processo, porque o dano moral pelo adultério ou pela traição, né, porque não existe mais o adultério, pela traição, ele é muito subjetivo. Ok, doutora Maria Cláudia, muito obrigada mais uma vez pela participação e pelas informações. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. E a seguir, na série Animais de Estimação, as responsabilidades dos donos de pets. Eu vou ter que dar vacinas para evitar uma série de doenças, que eu vou ter que, quando ela ficar doente, levar no médico veterinário e prestar uma assistência a esse animal. Olha, Rafaela, só quem tem animais normalmente sabe o que significa isso do ponto de vista econômico e emocional. E quem tem um bichinho em casa sabe que isso exige cuidados especiais que vão além de dar banho e comida. Pois é, Cadu, eu tenho um cachorrinho, você também, as responsabilidades são inúmeras. Por isso é importante se preparar antes de se tornar dono de um pet. É o que você vai ver agora na segunda reportagem da série Animais de Estimação, produzida pelo Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade com o animal de estimação é você saber que tudo que ele fizer, você responde. É como um filho menor de idade. É você parar, pensar e realmente você está disposto a isso? Você vai ter que deixar, abdicar de algumas coisas para ter esse bichinho. Você vai ter que dar comida, você vai ter que levar ao veterinário, você vai ter que responder se ele prejudicar alguém. Cleiciane fala isso por experiência própria. Durante um passeio com a filha dela, a cadela da família, a Puff, mordeu uma senhora que entrou na justiça. A Cleiciane teve que arcar com as despesas médicas. O juiz entendeu que foi um acidente. A cachorra estava na coleira, foi um acidente, a criança tentou, mas não conseguiu conter a cachorra, porque a senhora empurrou a cachorra com o pé, e ali o juiz decidiu que o valor seria R$800 dividido em 3 vezes. O proprietário responde por aquele animal. Se ele vier a morder alguém, esse alguém pode simplesmente
processar ele. Chegou ao Superior Tribunal de Justiça o caso de uma mãe e um filho que receberam decisão favorável à indenização de 150 salários mínimos após serem atacados por um cachorro da raça Weimaraner na saída de uma escola no Rio de Janeiro. O garoto foi ferido no rosto. A quarta turma do STJ entendeu que o valor é considerado razoável por conta dos danos sofridos e manteve decisão da Justiça Carioca. Testemunhas disseram que o animal era de grande porte e estava sem focinheira. O tutor, como nós temos o hábito de chamar, precisa se conscientizar da guarda responsável, né? Ter um animal gera custos, gera responsabilidades tanto civil como criminal para com o animal e para com as pessoas que aquele animal de alguma forma possa agredir. A guarda responsável também tem a ver com os cuidados que os tutores têm que ter com os animais no dia a dia. E esses cuidados vão além de apenas dar água e comida para os bichos. A guarda responsável é a educação que nós temos que ter para sermos tutores de um animalzinho. Vamos colocar que seja um cão ou um gato, uma cadelinha. Eu quero uma cadelinha. Para eu entender que essa cadelinha, ao longo da vida dela, ela vai precisar de uma boa alimentação, de água, de um local que seja protegido do sol, da chuva, que a esse animalzinho eu vou ter que dar vacinas para evitar uma série de doenças, que eu vou ter que, quando ela ficar doente, levar no médico veterinário e prestar uma assistência a esse animal para que ela não perpetue nem dor e nem sofrimento e nem venha a óbito em decorrência da doença. Então eu tenho que entender que a partir do momento que eu adquiri esse animal, eu estou adquirindo toda uma carga de responsabilidade. Se for adquirir um animal classificado como silvestre, é bom ficar atento. Para ter a criação desse animal silvestre, ela precisa primeiramente fazer o cadastro no órgão ambiental, ter a licença ambiental para essa criação. A documentação é importante tanto para o órgão ambiental como para a própria pessoa que adquire, para ele saber a origem, a procedência desse animal, da onde que veio, se foi de um criador legalizado, que está apto a fazer esse tipo de comercialização e para a gente tentar barrar a biopirataria, né? A pirataria de animais da natureza, sem controle nenhum, que a gente sabe aí que movimenta milhões, muito dinheiro. A partir do momento que você compra um animal silvestre, você está alimentando um mercado negro muito triste, que é o mercado de tráfico de animais, principalmente de aves. E isso tem consequências legais e é bom que a população tenha essa conscientização. E nada de pegar o animal da natureza para criar. De acordo com a Lei 9.605 de 98, isso é crime. Além de existir a possibilidade do animal ser devolvido à natureza, é aplicada uma pena que varia de 6 meses a 1 ano de detenção mais multa. Essa pena pode aumentar se a espécie for rara ou considerada ameaçada de extinção. Você não pode pegar um animal silvestre da natureza e domesticar ele. O animal da natureza, né? O que você pode ter para criar é o que você adquire de algum criatório já autorizado para essa criação. Aí você adquire desse criatório e você pode ter ele. Ela é a mais antiga do Brasil e atua em casos envolvendo crimes militares, não só cometidos por integrantes das Forças Armadas, como também por civis, quando há envolvimento deles nesses casos. Veja o papel da Justiça Militar na reportagem especial sobre como funciona a Justiça. 1º de abril de 1808. Esta data marca a criação da Justiça Militar no Brasil, a mais antiga do país. Ela atua de forma especializada e integra o Poder Judiciário. A Justiça Militar é composta de 2 instâncias, sendo a primeira formada pelas auditorias militares. São 19 distribuídas por todo o país. E a segunda, o Superior Tribunal Militar, com sede em Brasília, composto por 15 ministros escolhidos pelo Presidente da República e com cargo vitalício. A Justiça Militar ela é composta de magistrados e membros do Ministério Público Militar com elevada carga de especialização.
Estes profissionais eles se submetem a concursos públicos de âmbito nacional, concursos dificílimos, em que são submetidos a matérias ou disciplinas jurídicas próprias do ordenamento jurídico militar. As atribuições da Justiça Militar estão previstas na Constituição Federal de 1988. Compete a ela o julgamento de crimes definidos no Código Penal Militar, como abandono de posto, deserção. Ela tem bastante trabalho, porque ela é célere. Então, eu, inclusive, quando na ativa, muitas das vezes deixava de sair à noite porque tinha que dar um parecer para o dia seguinte. Então, essa celeridade da Justiça Militar, ela consegue dar uma resposta ao jurisdicionado. Um caso de grande repercussão foi o incêndio na base brasileira Comandante Ferraz, na Antártida, em 2012. 2 militares morreram. Segundo a perícia feita no local, o fogo começou por descuido de um suboficial da Marinha, durante a transferência de combustível na Praça de Máquinas. 70% da base foi destruída e os prejuízos chegaram a 24 milhões de reais. 4 anos após o incêndio, o militar foi condenado a 2 anos de detenção. Uma lei sancionada em 2018 promoveu mudanças na organização judiciária da Justiça Militar. Uma delas diz respeito ao julgamento de civis. Antes, os processos eram analisados por conselhos de justiça, órgãos compostos por 4 juízes militares. Agora, a decisão é monocrática. Basta um juiz federal da Justiça Militar da União decidir sobre o caso. As mudanças também atingem a análise de habeas data e habeas corpus pela primeira instância. A estrutura dos conselhos de justiça e da Corregedoria da Justiça Militar também foram alteradas. São modificações de atualizações, né, que se fazem necessárias, porque se você imaginar, de 69 para cá, muita coisa mudou. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma excelente tarde e até amanhã. E você perdeu alguma reportagem do jornal hoje ou quer rever esta edição? É muito fácil, é só acessar o canal da TV Justiça no YouTube. É o TV Justiça Oficial. Uma boa tarde para você, até amanhã. Tchau.